que o Olavo defendeu para ser organizado, ter um partido, nunca conseguiu, sabe por quê? Só tem retardado à frente, só tem débil mental, e hoje nem existe mais esse movimento conservador. Foi deturpado. Não, existe um movimento conservador. Que é incipiente, infelizmente. Mas existe um Quebrado, por exemplo, tá. Mas um movimento que poderia ser forte hoje foi deturpado pelo bolsonarismo. Vanessa, não fale do MBL que você quiser. Eu critico, principalmente na época da pandemia, do que eles defenderam, aquele absurdo do Estado controlando, obrigando as pessoas a tudo aquilo que você já sabe. Mas uma coisa a gente não pode negar, a organização deles. E o bolsonarismo é engraçado porque eles vivem numa bolha assim. Essa bolha leva ao fracasso. 2024 foi o grande exemplo. A gente estava aqui, inclusive, na bolha também, vendo que está no mainstream e tal. E o MBL a gente não fala muito, a gente não vê, eu não sigo pessoas do MBL. Agora eu estou seguindo, desde a eleição comecei a seguir para saber o que eles estão fazendo, falando. Mas até então, até a eleição do ano passado, eu não seguia. Deu o dia da eleição, a quantidade de vereadores que eles fizeram em todo o Brasil. Falando do Bolsonaro, viu? Que eles chamam... A crítica deles é diferente da nossa, né? Eles acham, por exemplo, que o Bolsonaro tentou dar um golpe, que o Bolsonaro era um fascista. É uma crítica mais parecida com a da esquerda, certo? A gente fala que o Bolsonaro é frouxo, que nunca teve capacidade para absolutamente nada. E é a prova real que nós temos, né, do interrogatório. O Bolsonaro é uma vergonha. Mas resumindo a história, o MBL cresceu silenciosamente. O pessoal falando MBL, eles fizeram um vereador em Salvador, que é dificílimo. Já foi entrevistado aqui por nós umas 3 vezes, se não me engano, o Sandro Filho. O Sandro, vereador do MBL. Você viu o Sandro em alguma manifestação 7 de setembro aqui no Farol da Barra? Você viu o Sandro Filho? Só um detalhe, eu vou terminar falando. Você viu o Sandro Filho em algum evento lá em São Paulo, lá no trio do Bolsonaro? Ei, Bolsonaro, mito! Sabe a votação do Sandro Filho? É a votação de coronel, de cacique da política. Aliás, que caciques da política e coronéis almejam há anos esse número de votos aí que teve o Sandro Filho. 12 mil votos. Uma eleição para vereador em Salvador que é dificílima. Aí eu pergunto mais uma vez, você viu o Sandro fazendo alguma firula dessas aí? Eles crescem silenciosamente, a prova real que esse negócio do bolsonarismo tá derretendo. O MBL tá fazendo, fez em São Paulo, uma das mais votadas, a Amanda Vettorazzo. Aliás, eu tenho aqui crítico o MBL, mas eu tenho que elogiar, a atuação dela é fantástica. Eu não vi até agora uma pauta negativa dessa Amanda Vettorazzo. Incrivelmente superior às bolsonaristas, por exemplo. Ela teve uma votação muito grande em São Paulo, MBL. Tava lá nas manifestações, aliás, eles xingam de tudo quanto é nome também o Bolsonaro. Então é uma bolha que eu tento ficar longe, fora, constantemente. E essa bolha engana as pessoas. Por muito tempo eu ouvi, desde 2021, 2022, inclusive eu criticando esses caras, que o MBL já morreu e pá. Esses caras estão trabalhando. Resumindo aqui o meu comentário, eles conseguiram fazer o partido deles, O MBL, que segundo o Eduardo Bolsonaro era um vexame, fracasso. O partido que seu pai conseguiu, com muito mais apoio do povo. Qual o partido que seu pai conseguiu, Eduardo? Cadê o Aliança pelo Brasil? Aí vocês ficam falando dos jovens lá do MBL, para não dizer outra coisa, com todas as críticas que tenho para fazer, do que eles acreditam, do que eles defendem, que eu discordo, mas eles são organizados e crescem silenciosamente. Eu não duvido que ano que vem eles façam um deputado estadual e um deputado federal. Aqui na Bahia, viu? Tirando outros lugares do Brasil, principalmente no sul, que eles crescem. Que outro movimento conservador no Brasil, direita, tem essa quantidade de jovens que apoiam? O Bolsonaro nunca teve. O MBL tá aí, tem jovem de 14, 15 anos. E tá tirando agora, vai fazer 16, tira o título de eleitor. Que não é obrigado, né, com essa idade, mas tira o título para votar nos candidatos deles. É o que aconteceu com o Sandro Filho aqui em Salvador. Muitos jovens. O evento MBL em Salvador, eu uso Salvador como exemplo, porque, como
todo mundo sabe, é a cabeça, né, desse comunismo no Brasil. É uma hegemonia de esquerda, é difícil o voto de opinião aqui. Tô falando do voto MBL de opinião. O evento MBL fez aqui em Salvador, deu mais de 300 pessoas no auditório do hotel lá, lotou. Enquanto isso tem gente achando que, rapaz, bolsonarismo é uma bolha, engana. Quantos vereadores o Bolsonaro fez? A UPL aqui em Salvador, por exemplo. Foram 2 que mal colocaram a foto do Bolsonaro. Aleluia e o César Leite. E os outros todos que botaram lá firula, vídeo, Bolsonaro, música, foram a São Paulo, não sei o que, aquela coisa toda, tiveram uma votação, infelizmente, muito abaixo do esperado. É a realidade, bicho. Enquanto Sandro Filho teve 12 mil votos, e eu mesmo mordi minha língua, quando me perguntavam, a gente fazia o bolão das candidaturas, eu colocava o Sandro com 6 mil, 7 mil votos. Eu colocava com menos, eu dizia, aí não vai ter não, ele foi muito agressivo. Porque a gente na nossa bolha, né, achando que o cara não aparece pra gente e não aparece pra nada. Voto de opinião, gente. Porque tem muito político aí, vereador, que tem 9 mil votos, mas que gastou 5 milhões de reais pra fazer uma campanha, dando dinheiro pra todo mundo, todas as lideranças e tal, e teve 9 mil votos. Sandro Filho não tem empresários, não tem nada. Eu conheço o pessoal aqui do MBL, aqui em Salvador, eu não conheço lá de São Paulo. Conheço o Mauro, que deu entrevista aqui, que tá no MBL agora. O Rodrigo, é presidente do MBL, conheço gente fina. E eu falo, o que eu tô falando pra você aqui no microfone, eu falei pra eles. Eles estão trabalhando silenciosamente, já tem o partido deles. Enquanto o movimento conservador brasileiro, o que o Olavo defendeu pra ser organizado, ter um partido, nunca conseguiu, sabe por quê? Só tem retardado à frente. Só tem débil mental. E hoje nem existe mais esse movimento conservador. Foi deturpado. Não, existe o movimento conservador. Que é incipiente, infelizmente. Mas existe o que a Brado, por exemplo, tá. Mas um movimento que poderia ser forte hoje foi deturpado pelo bolsonarismo. Vanessa Maria. Não existe a representatividade política mais do movimento conservador, que na verdade nunca existiu. Foi uma grande ilusão, né? Usurparam o movimento conservador para objetivos políticos pessoais e familiares. Isso que aconteceu, né, Timóteo? E o movimento conservador apoiou ali o bolsonarismo na época porque acreditou e porque foi endossado pela ala intelectual, inclusive pelo próprio Olavo, que com certeza hoje seria um grande crítico da família Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, sem dúvida alguma. Mas a gente está diante, Timóteo, de um fenômeno. Eu sempre venho falando, assim, eu tenho duras críticas ao MBL em diversos momentos. Não concordo com muita gente que está dentro do MBL, não concordo com muitas posturas do próprio MBL, porém, a gente precisa deixar muito claro aqui que pessoas boas existem em todos os lugares. Se a gente pegar a Amanda Vettorazzo lá em São Paulo e pegar a Sonaira, candidata bolsonarista, ou até mesmo a cubana, né, a Zoe Martins. Nem lembrava dela, é verdade. E pega essas 3 mulheres, já que a galera gosta dessa enaltecer aí a mulherada, bota essas 3 figuras políticas aí. Qual é a que tem maior valor em São Paulo hoje? Qual é a que está fazendo um trabalho realmente brilhante? Quem é que está metendo o dedo na ferida do problema do paulistano? Quem é que está lutando por valores lá em São Paulo? É a Amanda Vettorazzo, pô. Então, assim, a crescente do trabalho do MBL é indiscutível. Eu não posso aqui ficar falando que o MBL é incompetente. Eu não posso. Fala, fera! Curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Vamos junto!